Mas afinal, o que é preciso um carro ter para ser considerado uma grande máquina? Isto é uma questão muito subjetiva, não é? Olá, Hugo. Muito obrigado por teres aceito o meu convite. Tu, neste momento, quer dizer, eu estou a tentar competir contigo, porque tens muito mais experiência do que eu nestas coisas. Já és um homem habituado a estas andanças, através do carro online. Também és um homem que gostas de pôr as mãos no volante, mas eu vou deixar isso mais para o fim. A primeira questão que eu te queria colocar é a seguinte. Está quase a fazer 8 anos que arrancou a tua aventura com conteúdos no Facebook. Como é que decides fazer esta manobra das corridas para os conteúdos? É assim, aqui a necessidade de comunicar, e neste caso com a indústria automóvel, é uma paixão que eu já trago de há muitos anos, e também esta comunicação um bocado mais livre e mais descontraída que o YouTube proporciona. Foi também esse o catalisador para criar aqui o canal do Car Online TV, que no fundo é baseado em conteúdos não só de análise de carros, mas também de carros antigos, mas próprios conteúdos de restauros de carro, das próprias corridas que fizemos aqui com o troféu Kia Picanto GT Cup. Foi também um tipo de conteúdo que a gente conseguiu criar aqui paralelo dentro do canal, e portanto o canal vai seguindo aqui um bocadinho um conjunto de séries distintas que vai apanhando vários nichos de público e que não é só focado num tipo de conteúdo fechado. Olha, e como é que nasce esta paixão pelas corridas? A paixão das corridas sempre cá teve, atenção, né? Porque acaba por ser um desporto muito elitista, né? Nem toda a gente consegue ter acesso à competição, e eu, como muitos outros jovens, começámos também por um programa que existia da PlayStation, que era o Nissan GT Academy, em que no fundo, ao longo de alguns anos, eu tentei participar e ganhar, até que finalmente em 2014 consegui ganhar a final portuguesa, e a partir daí, também com a ajuda do canal, toda uma série de circunstâncias foram acontecendo, como é chamado alinhamento dos planetas, né? Portanto as coisas foram acontecendo de feição, até que depois concluiu-se com a participação nestes 2 anos do Kia Picanto GT Cup. Olha, e como é que descreves esta tua experiência no Kia Picanto GT Cup? Não, foi uma experiência muito boa, porque eu nunca tinha feito um campeonato, tinha feito uma corrida de Super 7, nada mais, no Estoril, e portanto abracei aqui este projeto do Kia Picanto GT Cup, não com muitas expectativas de ganhar corridas, mas de pelo menos divertir-me e aprender. E realmente o carro, é um carro de cidade, né, que é um carro citadino, pequenino, ágil para andarmos na cidade, com motor 1000 que gasta pouquíssimo, é depois de facto um grande choque conduzi-lo em pista e perceber que aquilo é uma máquina absolutamente infernal. Eu já ouvi dizer que tu fazes a pista toda ali de Estoril de marcha atrás, mas depois vais-me explicar como é que se faz. Não. Olha, tu és um papo a quilómetros, digamos assim, nos ensaios com as viaturas. Como é que geres esta relação com as marcas? As marcas querem sempre que a gente fale o melhor possível do produto, como é óbvio, não é? Nós não vamos estar durante 10 minutos num vídeo a chincalhar um carro. Kia, eu acho bem. Fundamentalmente, claro. Mas eu acho que as pessoas já perceberam que não há carros perfeitos. Portanto, há um carro que se ajusta à necessidade de determinada pessoa. É que às vezes equilibrar um bocadinho a expectativa da marca, em que quer que seja o melhor produto possível e imaginário, mas ao mesmo tempo dar ali um feedback para a comunidade que seja minimamente realista e dentro daquilo que eles procuram, não é? Porque às vezes querem realmente saber a diferença entre um carro ou outro, e quando entro num capítulo de um tipo de carro que eu não gosto, né, eu tenho que ser o mais imparcial possível, tentar quase sentar-me no lugar de outra pessoa que poderia estar interessada naquele tipo de carro e ver que elementos é que ele ia apreciar ou não nesse carro em questão. Portanto, as marcas cada vez mais conseguem compreender esse tipo de comunicação mais informal do YouTube, e a relação tem sido muito boa com todas elas. Sim, eu aí dou-te os meus parabéns. Acho que conseguiste de facto atingir esse objetivo que acabaste de escrever, porque de facto a mensagem passa dessa forma. Excelente, obrigado. Olha, mas afinal o que é preciso um carro ter para ser considerado uma grande máquina? Isto é uma questão muito subjetiva, não é? Repare, se eu tiver 4 filhos, se calhar quero assim um grande SUV com 7 lugares, por exemplo. Se eu for solteiro, se calhar vou apreciar um desportivo de 3 portas, né? Portanto, ou se eu faço muitos quilómetros, se calhar vou apreciar um bom motor diesel que seja económico. Portanto, um grande carro é uma questão muito subjetiva. Pode ser uma grande máquina para mim, pode não ser para outra pessoa. Claro.
Olha, isto vem-me à memória uma pergunta relacionada com isso. Como é que tem sido a tua experiência ao volante dos carros elétricos? Olha, muito boa. É um estilo de condução que eu me revejo bastante. A tranquilidade com que eu aprecio o trânsito e o mundo em geral, portanto eu não me chateio com nada de estar parado no trânsito, porque não estou a gastar nada, o carro está parado. Dou por mim a ouvir uma música muito tranquila, as outras pessoas furiosas ali à nossa volta, cada um a refilar com o outro, porque o outro meteu-se à frente daquele e o outro não usou pisca, e nós vamos ali num estado de nirvana completamente, e eu aprecio muito isso, que é completamente contra a natura daquilo que é a imagem que as pessoas têm de nós, amantes de carros, que somos uns petrolheads completamente que só gostam de V12 e coisas dessas, mas realmente eu aprecio bastante o estilo de vida de um carro elétrico. Não seria o meu único carro, como é óbvio, mas era um carro que eu usaria no dia-a-dia. De facto, o futuro será cada vez mais elétrico. Claro. Mas se tu pudesses comprar um clássico, qual era o carro que ias buscar? Epá, tenho alguns clássicos na minha garagem. Nenhum deles particularmente fantástico, mas eram aqueles pocket rockets que a gente conhecia dos anos 80s e 90s. E opá, são carros que ainda hoje em dia dão um certo gosto na condução, porque são muito orgânicos, são muito simples, né? Não têm nada dos sistemas de segurança que os carros de hoje em dia têm e que, por consequência, os tornam um pouco mais pesados do que aqueles que eu olho para um carro daqueles hoje em dia e digo, eu não posso bater num carro destes porque eu poucas hipóteses vou ter sobrevivência, porque eu basicamente vou usar o para-brisas aqui à minha frente, os pilares A's e B's e C's são palitos e, portanto, uma pessoa não se sente segura como se sente num carro dessas dimensões hoje em dia. Mas são carros que eu aprecio bastante, portanto eu estou a recuperar um Renault 5 GT Turbo, acabámos agora de recuperar um Suzuki Swift GTI, vamos começar a seguir num Peugeot 205 GTI também, portanto temos assim uma série de carros que são muito pequeninos, são muito fraquinhos de potência, mas as sensações são muito orgânicas, pá, isso é muito bom. Hugo, não sei se te percebeste, mas chegámos à sétima pergunta, que corresponde aos nossos 7 anos de garantia, que agora são 8 e, portanto, vou-te fazer uma pergunta adicional. Agora que podes pegar livremente no teu carro, onde é que te apetece ir? O que é que te vem à memória? Sabes que também, em fruto destas séries que eu vou tendo aqui de restauros de carros, vou conhecendo muita gente e vamos criando aqui um grupo muito engraçado. E aquilo que está prometido entre 4 ou 5 malucos como eu, é que assim que as coisas ficarem mais ou menos estabilizadas, porque as coisas não estão bem estabilizadas, a gente já consegue circular aqui livremente, dentro dos nossos concelhos e para fora dos concelhos com alguma justificação, mas entre países ainda não. E, portanto, a gente quer acreditar que lá para setembro ou outubro, se as coisas estiverem normalizadas, queremos todos ir à Alemanha, ao Nürburgring, uma road trip de uma semana, e será assim o nosso pequeno momento de liberdade automobilística, neste caso, sim. Olha, se calhar vamos juntar. Meu querido, está sendo convidado, sim. Olha, Hugo, muito obrigado por teres aceito o meu convite, foi um prazer enorme, e vamos nos encontrando nas corridas. Exatamente. E espero que também regressem rapidamente e que corram bem. Excelente. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Grande abraço.